Prová-lo é receber a bênção dele. É obedecer, se colocar diante do querer dele e ser abençoado. Por exemplo, o meu filho Felipe, o Lipão, ele só foi ao médico depois de alguns exames. Como bebê, ele só foi ao médico porque eu insisti com ele para os exames pré-nupciais. E foi bem difícil fazer ele ir. Boa tarde, gostaria de saber se quando uma pessoa aceita Jesus em algum lugar fora da igreja e ela não é acompanhada, não temos mais contato com ela após o batismo, ela é salva? É um batismo válido? Olá, estamos em mais um Pastor Responde, e essa é uma oportunidade de estarmos conversando com você e você ouvindo também a respeito de alguns temas que nós temos recebido de grupos que estão então questionando ou colocando alguns questionamentos para que nós possamos compartilhar com você. Então, a primeira delas é: o que o pastor pensa acerca do texto de Malaquias 3:10, onde diz para colocar o Senhor à prova? E a pessoa diz, né, me deixa um pouco curioso, já que em textos como Deuteronômio 6:16, Deus nos ordena a não provar o Senhor. Então Malaquias 3:10 diz para colocar o Senhor à prova. Em Deuteronômio 6:16, Deus ordena que não o prove. Bom, primeiro que a palavra no texto original, aí vem para coisa séria, né? A palavra no original em Deuteronômio é naká, e ela tem um sentido aparentemente parecido, né? De provar, seduzir, mas aí vem a palavra seduzir, analisar. E a experiência de Deuteronômio 6:16 tem a ver com as águas de Meribá e o questionamento do povo. Ali eles estão duvidando de Deus, eles estão duvidando da provisão de Deus, tendo entrado no deserto, depois de tudo que eles receberam, a forma como foram abençoados, providos milagrosamente pelo Senhor, eles estão duvidando do poder de Deus, duvidando do favor de Deus, da provisão de Deus sobre a vida deles. E neste sentido é que o texto diz que eles não devem provar o Senhor. Você vai ver esse tema repetido principalmente nos Salmos também, não algumas vezes, mas muitas vezes. No Novo Testamento também, em alguns momentos vai aparecer isso, que nós não devemos fazer como aconteceu em Meribá, que era não a aprovação no mesmo sentido que eu vou falar daqui a pouco, de Malaquias 3:10, mas o sentido de pôr à prova Deus na dúvida, na incerteza, no questionamento a respeito do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus em favor das pessoas. É nesse sentido que ele está falando o texto. Não é que há uma contradição entre uma coisa e a outra, não. Uma tem um sentido e outra tem outro sentido. Então, em Deuteronômio 6:16, eles estão provando o Senhor quase que como uma tentação, no sentido de que eles não confiam que Deus pode prover. Aí você vai lembrar que tem toda aquela situação de provisão de Deus de água em Moisés, né? Que ele deveria falar a pedra, ele fere a pedra, toda aquela situação por tentação do povo, não acreditando, não crendo em Deus, e aí nesses termos provando o Senhor, né? O texto de Malaquias 3:10, que é bem conhecido nosso, diz lá assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Aqui Deus está dizendo que nós devemos colocá-lo à prova no sentido de confiar nele. Lá ele está dizendo para não colocar à prova porque não confiavam nele. Não confiavam nele e por isso estavam provando o Senhor. Aqui ele diz: provem-me, confiem em mim. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre você. Ele está incitando, ele está provocando eles a justamente confiarem. E esse colocar a confiança em Deus é provar o Senhor. Prova-me se eu não vou te abençoar, né? O Salmos vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Provar aí é a mesma conotação. Provar e vede que o Senhor é bom. É feliz quem pode nele confiar. Então, nesta condição da vontade de Deus para nossa vida, prová-lo é receber a bênção dele. É obedecer, se colocar diante do querer dele e ser abençoado. No caso de Meribá, é você saber que Deus é provedor, embora você está numa situação difícil, depois de ter vindo do Mar Vermelho
Vermelho, todas as provações que Israel passou, mas Deus deu vitória a eles em tudo. Ele os tirou do Egito, fez atravessar o Mar Vermelho e agora estão em dúvida. Será que Deus vai cuidar de nós mesmo? Nós nos perdemos já, queremos voltar para o Egito, para as cebolas do Egito, para a provisão do Egito. Mesmo lá nós trabalhávamos muito, mas nós tínhamos provisão. Agora estamos nesse deserto, olha só, com maná, com cordonizes, travessia do Vermelho, do Mar Vermelho, a nuvem durante a noite, né? Aliás, a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, a provisão total de Deus, e eles não confiaram em Deus. Então a diferença entre um e o outro é que em Deuteronômio eles duvidaram de Deus, e aqui em Malaquias Deus está dizendo: prove-me, confie em mim, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre você e te abençoar muito. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que Jesus curou no sábado e desobedeceu, a pessoa coloca entre parênteses, a lei? A conclusão do texto, Jesus vai falar justamente que o sábado não foi feito para o homem, aliás, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E a situação ali da cura era justamente demonstrando isso. Nós olhamos para a situação da figura do sábado no Antigo Testamento, como muitas outras figuras, que eram sombra do que haveria de vir. E agora isso se manifestava em Jesus, que é o nosso descanso. Sábado lembra descanso no Antigo Testamento. Jesus agora é o nosso descanso real, não fictício, não simbólico, não momentâneo, não passageiro, definitivo e eterno. Então, Jesus não desobedece à lei, ele cumpre a lei. O problema é que na condição do Novo Testamento, nesse momento aqui, haviam já muitas outras leis agora emitidas pelos rabinos, 317 leis, além daquelas que nós tínhamos no texto bíblico, que confrontavam a ação de Jesus naquele dia. Mas o que ele vai mostrar é que ele, ou melhor, o sábado não é superior ao homem e à sua necessidade de ser atendido ali no seu alimento ou na cura, mas que o sábado haveria sido feito por causa do homem, não o contrário. Essa é a segunda pergunta. A outra: pastor, ouvi o senhor falar no culto que não orou por uma pessoa doente porque não tinha o dom de cura. Mas a Bíblia nos diz, em Atos 5,16, que devemos orar uns pelos outros. Então, por que não orar por cura? Bom, eu não me recordo de ter falado desses termos. Eu posso até ter mencionado e a pessoa entendido dessa forma. Eu creio na cura, eu creio que eu posso orar por uma pessoa e ela ser curada. Agora, entre eu orar por uma pessoa e ela ser curada e eu ter o dom de cura, há uma diferença. E é isso que eu e você precisamos entender. Orar por cura, a palavra de Deus diz que todos nós devemos fazer. Agora, existem pessoas que têm o dom de cura, pessoas que têm o dom de discernimento, o dom de profecia, o dom de línguas, enfim, dons, diversos dons. Cada pessoa pode ter um ou outro dom, né? E não ter outros, não ter todos os dons. Eu não tenho todos os dons. Agora, creio que eu posso orar e já orei por muitas pessoas e muitas pessoas foram curadas, outras não, mas pessoas já foram curadas. Se você entendeu assim, me perdoa, eu não tive a intenção de falar nesses termos, de que eu deixei de orar. Eu nunca vou deixar de orar por uma pessoa se ela vem a mim e pede para orar por ela por cura. Agora, se eu estou ali com uma pessoa que ora por cura e que eu sei que Deus usa ela nisso, por que eu vou me concentrar em mim mesmo se essa pessoa pode fazer isso? Talvez tenha sido isso que eu fiz, né? Mas sim, eu creio na oração por cura, eu já orei, já testemunhei até na igreja, por exemplo, que meus filhos só foram ao médico, por exemplo, o meu filho Felipe, o Lipão, ele só foi ao médico depois de alguns exames, como bebê, ele só foi ao médico porque eu insisti com ele para os exames pré-nupciais, e foi bem difícil fazer ele ir. Por que ele não foi antes? Porque nós orávamos. E Deus sempre cuidou dele, da Ana Carolina e da Esther também. Nós orávamos sempre por eles. Antes de nós pensarmos no médico, antes de nós pensarmos no hospital, antes de nós pensarmos na farmácia, antes de nós pensarmos nos remédios, nós pensávamos em orar. E aí Deus curava. E eu lembro de uma experiência muito pessoal, muito grave, que foi com a Aninha, que passou uma noite toda com dores. E nós morávamos numa cidade muito pequena, com um hospital perigoso. E eu tinha medo de levar para o hospital.
legal. E aí eu e a Nana pegamos ela no colo e começamos a pensar o que nós vamos fazer. Eu estava sem meu carro, porque eu tinha emprestado para alguém. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Até que nós lembramos, uma boa ideia, vamos orar por ela. Oramos por ela e ela foi curada, né? Então, só para ilustrar o que eu tô querendo dizer para você. Mas sim, eu creio na cura, mas creio também que pessoas têm o dom de cura. Algumas pessoas têm o dom específico de cura e elas oram por pessoas da parte de Deus e Deus usa elas de uma forma poderosa para curar a outros. Última pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber se quando uma pessoa aceita Jesus em algum lugar fora da igreja e ela não é acompanhada, não temos mais contato com ela após o batismo, ela é salva? É um batismo válido? Olha, aqui eu eu confio no texto bíblico. O texto da palavra de Deus diz que se você crer e for batizado, você será salvo. Eu posso trazer uma ilustração bem clara para nós, que é o ladrão na cruz. Ele não teve tempo de ser discipulado, acompanhado. Ele creu, não foi batizado e foi salvo. Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. O batismo é um simbolismo daquilo que aconteceu conosco e que deve ser realizado em obediência ao Senhor. No caso do ladrão na cruz, não houve essa oportunidade de ele obedecer com o batismo porque ele estava na cruz, mas ele foi salvo. Então sim, eu creio que essa pessoa foi salva. Isso não elimina o fato de nós, como igreja, envidarmos todos os nossos esforços para o discipulado, até porque Jesus diz que nós deveríamos discipular, não algumas pessoas, mas todas as nações. Então, esse cuidado do ensino, do ensinar a obedecer tudo quanto Jesus ensinou, deve estar sobre a igreja, deve estar sobre mim, sobre você. Porém, diante da pergunta que você me faz, eu não tenho outra resposta para dar. A Bíblia diz que ele foi salvo, então ele foi salvo. Não tenho o que falar, né? Amém? Então foi muito bom estar com você nesse tempo. Eu espero que você tenha apreciado e queira participar outras vezes conosco, né? Você pode fazer os seus comentários, pode estar aí se inscrevendo no nosso canal, dando seu like, compartilhando com seus amigos para que eles possam participar. Você pode fazer suas perguntas no comentário ou nesse link que você vai ver logo aqui abaixo e nós vamos estar, dentro do possível, procurando responder aos seus questionamentos. Quero de antemão dizer para você, eu não tenho todo o saber nem todo o conhecimento, mas eu vou procurar, dentro do possível, responder aquilo que o Senhor me der graça para responder, diante da experiência que Ele me tem dado e do conhecimento que Ele me tem dado. Que eu sei, não é todo conhecimento, mas é algum conhecimento e alguma experiência. E se eu puder com ela contribuir para a sua vida, para mim vai ser um grande prazer no Senhor. Deus te abençoe, tamo juntos. Espero para outro momento podemos participar do Pastor Responde.